Nosso podcast Saúde em Suas Mãos, hoje estamos no Aras Passira e vamos abordar o esporte do nordestino. Sabe qual é? Eu sou vaqueiro nordestino, puxador e é meu destino. Eu sou o rei das vaquejadas, puxo o boi desde menino. O que diga rote gordo, eu rodei pelo caminho. Vai! Valeu, boi! Mas antes de falar desse esporte fantástico nordestino, vamos ter uma entrevista inspiradora, esse legado maravilhoso do Aras Passira com Rodrigo Amorim. E com muita alegria, nosso podcast, A Saúde em Suas Mãos. Hoje um privilégio, uma honra estar aqui com uma pessoa que é conhecido nosso. Família, legado, cavalos, vida, saúde. Estamos aqui com Rodrigo Amorim, né? Vamos compartilhar essa vivência de natureza, de conexão com o cavalo, todos os benefícios que isso traz para a saúde, né? Essa ligação. Então, Rodrigo, muito bem-vindo aqui no nosso podcast para a gente contribuir com o bem-estar, com a saúde. Estamos hoje num mundo tão estressante, de tão pouca de desconexão com a natureza. Né? Então, o cavalo existe aí na humanidade há quantos anos, né? Os reis e imperadores, desde sempre, e o trabalho, e esse contexto, né, da natureza. Né? Eu tive recentemente, fiz um trabalho de conexão helênica, né, para resgatar esse valor da medicina. E nós estamos doentes, a nossa sociedade está doente pela desconexão com a natureza, né, Rodrigo? Totalmente. Então, você tem um legado muito bonito. Né, seu pai, né, foi essa história linda do Aras Passira. Então quero que você aí contribua aí com esse mundo do cavalo, né, dessa convivência de campo, de todo esse seu legado, essa sua dedicação ao cavalo. Né? Primeiro, eu quero agradecer a você, Vina, de tantos anos que a gente se conhece, né, através de Levezinho. Sim. E para mim é uma honra estar aqui com você. E o que eu vejo no cavalo, e sempre vi a minha vida inteira, primeiro ele me tirou um pouco da rotina. Na minha época, de 15 anos para cá, desde 15 anos, que eu tinha 15 anos, que começamos a mexer com cavalo, eu viajar o Brasil inteiro montando cavalo, isso me dava um foco, um hiperfoco, eu tenho um TDAH estourado, então o cavalo me ajudou muito nisso. Me ajudou na convivência com meus amigos, me ajudou na convivência com minhas irmãs, ele me acalmou de uma certa forma. Eu sinto uma paz enorme quando eu estou montado. Quando você vai no campo, você vai numa fazenda, você vai no área, no meu caso, eu monto num cavalo, eu vou sozinho e para mim aquilo ali é uma paz interior, eu fico sem pensar em nada, é uma conexão muito verdadeira, até o batimento cardíaco da gente fica parecido. Já fiz esse teste, já coloquei uma cinta de batimento cardíaco no peito dele e no meu também. Então, da mesma sintonia de batimento cardíaco, é impressionante, é uma calma. Sabe, além da natureza que você vai vendo, passarinho, você vai vendo aquela coisa toda, o cheiro do mato, o cheiro da chuva, né, e aquilo ali não tem preço. Minha filha do mesmo jeito, existe o hiperfoco dela no cavalo também, que é até demais para descer um pouco meio a meio com os estudos, mas em relação ao cavalo, até que quando ela monta, ela abre mais a mente para estudar, ela fica disposta a estudar. Não só a cobrança do estudo, mas assim, quando ela tem uma recompensa, que é o cavalo, a produtividade dela de estudo vai lá em cima. Porque ela está relaxada, está feliz, está animada. Quando a gente tira o cavalo dela, eu já tentei fazer uma coisa porque ela não estava estudando. Eu disse a ela, se você não continuar estudando, eu vou tirar o cavalo de você. E dito e feito, isso eu fiz. Uma semana depois, o pessoal da escola me ligou e disse, Rodrigo, o que é que está acontecendo com a Carol? Ela disse que você tirou o cavalo dela. Eu disse, tirei o cavalo dela mesmo. Mas por que você fez isso? Essa menina está em depressão, não conversa com ninguém, não faz mais nada. Eu digo, volta o cavalo. Volta o cavalo para ela. Pronto, aí voltou assim, uma criança alegre de novo. Ou seja, sente falta dessa convivência, sabe? Ela sente falta, ela adora os animais, ela chega, bota apelido em todo mundo, bota os cavalos tudo a perder, porque ela fica tratando que nem um pet. Os cavalos vão atrás dela no campo, ela abre a baia, vem menino, vem. Aí o cavalo vai atrás dela e fica cheirando ela e brinca com ela. E quando ele bota na baia, quando ela bota ele na baia e quer sair, ele fica na frente para dentro para ela não sair. Então assim, é uma conexão que ela tem e faz tão bem a ela que eu não podia
podar ela nisso. Então, e para mim também é muito bom, porque ela é minha companheira de cavalgada, companheira de ir para as provas, ela quer fazer tambor, então eu vou fazer tambor com ela por causa disso agora também. A gente tem que estar perto, né? Sim, sim. E ver a felicidade dela é a minha felicidade também. Quanto mais pessoas, né, puderem, né, aproveitar, né, dos cavalos, né, da terapia, quanto trabalho lindo que tem, né, do cavalo com as crianças, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, de vez em quando eu estou chorando lá no podcast desse, eu estou chorando quando eu vejo os vídeos, eu fico emocionado mesmo, porque eu sei o que é o potencial dos cavalos, o que eles podem fazer com a gente, né? Vocês que estão diretamente, né, todo dia, né? Todo dia. Fantástico. E a ecoterapia está aí, né? Mais do que aprovada, né? Aprovadíssima, beneficiando, né, cada vez mais pessoas. Várias pessoas, né? Crianças. E vocês têm o trabalho, a missão, né? De cuidar dos animais. Né? Cada um tem uma parte, o outro vai pegar o cavalo e vai só botar com as crianças. Exato. Vocês cuidam. Isso. Então, essa cadeia, né, de pessoas, né? Hoje tiveram esse evento, né? Palestras. A vivência, né, a vivência no local, as palestras, né, todo esse benefício que é o cavalo. A gente fez para a humanidade, né, para a saúde e para o bem-estar. E a gente fez esse evento porque queria mostrar o que eu coloquei nas aulas gravadas, eu queria mostrar eles em loco, para eles terem saber exatamente como é que a gente fazia. Então eu fiz questão disso aí, eu falei, Augusto, a gente precisa fazer para eles verem exatamente como é que funciona. Né? A forma de empalmar, a forma de narração, viver mesmo aquilo ali. O roteiro, como começa desse jeito, faz isso. Então, essa é a nossa rotina diária. A gente faz essa rotina de manhã e de tarde, a mesma coisa. Então, vai fora treinamento, viajar do campo. O que a gente aprende, a gente tem que compartilhar, né, Rodrigo? Tem que compartilhar. Você tem aí um legado do seu pai. Isso. E você tem que compartilhar isso com outras pessoas. É a sua missão. É uma obrigação, exatamente. É praticamente uma obrigação. Né? Repartir, né? A história de seu Isnabo é fantástica, né? Um exemplo, né? Começou em todos os sentidos, né? Como ser humano, como empresário, como visionário, como dedicação, né? Um ser humano muito especial. Você teve a honra, né, de tê-lo, né? Graças a Deus. Como um pai, né? Isso é um presente. É um presente. Eu também tive um pai com tantos exemplos, maravilhoso, né? Então, também. Tem que só agradecer tudo só agradecer, isso, né? Muita tem que ser gratidão. muito grato. E vamos aqui, né, agradecer a Rodrigo, né, foi um prazer. a Morinha, essa participação, essa contribuição aqui com o nosso podcast Saúde em Suas Mãos. A gente está aqui para compartilhar, para contribuir com o seu bem-estar, com a sua saúde. Então vão aí compartilhando, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse episódio com outras pessoas. Vamos contagiar, vamos falar de saúde, vamos falar de coisas boas, vamos sair dessas telas, desses jornais com violência, com tantas notícias ruins. Vamos valorizar a vida, vamos viver melhor. E agora vamos mergulhar nesse mundo da vaquejada, esse esporte nordestino e toda a magia, a terapia que são os cavalos. Vamos para a vaquejada. Estamos agora com o Alex, daqui a pouco vai estar aí na vaquejada. E aí, Alex, qual é a sensação de competir, essa ansiedade aí de entrar na pista agora? Sempre muito bom, né? A gente já tem um esporte que vem de família, já faz mais de 20 anos que a gente está envolvido aí no esporte. Então, mas toda ela é uma adrenalina nova. Então, estamos aqui no domingo de disputa, ontem foi a classificação e hoje, se Deus quiser, vamos ali correr o boi e tentar ganhar um prêmio e levar para casa. Sucesso, maravilha. Esse esporte que é tão nordestino, né, que tem tanta polêmica, né, e querem, né, a dizer que é uma agressão aos animais, que tem todo esse contexto, né. Mas hoje a gente é nordestino, não pode abrir mão de um esporte, né, tão importante, tão autêntico, né, tão nordestino como é um patrimônio do nordestino. Hoje a gente tem a ABVAC, né, a Associação Brasileira, onde a gente também, em todas as provas, tem muita questão dos veterinários, né? De cuidar dos animais. Então hoje protetor de cauda, hoje você não pode mais ferir com o cavalo. Então, quem não conhece, venha para perto conhecer. E vocês vão ver que são verdadeiros atletas, que a gente cuida dele como se fossem nossos filhos. Então, são muito bem cuidados. Tem os veterinários que fazem toda a assistência. Então, eu acho que é para quem não conhece. Quem conhece, é um esporte que fomenta a nossa economia, que traz a tradição nordestina de unir a família e os amigos. Então, vaquejada é isso, está no sangue. Essa magia.
foi assim que surgiu a ideia desse Aras aqui, que é relativamente novo, né? Com tantos áreas que existem na região aqui de Gravatá, de Caruaru. Então, a gente já teve... Meu pai, esse é o 5º Aras que meu pai constrói. O 5º. A gente começou em 2011, quando ele comprou o Special Silver. Na verdade, ele tinha comprado outro, depois comprou o Special Silver, porque o outro morreu. Quando eu comprei o Special Silver foi que tudo se consolidou realmente, assim, que mudou. Porque meu pai sempre gostou muito de cavalo, né? De ter cavalo. Meu pai era muito pobre quando era criança, então o sonho dele era realmente, assim, ter o hobby dele, que era a paixão por cavalo, por amor, que ele sempre foi apaixonado. Então, por muitos anos que se sucedeu o Special Silver correndo, a gente teve muitas matrizes boas, importantes para vaquejado, que hoje em dia foram comercializadas por um absurdo. Mais de 10 milhões, que antes foram da gente. A gente acabou vendendo, né? Então ele foi construindo o Aras, aí, não, eu vou ver outro, porque o sonho dele era ter isso aqui. Porque meu pai sempre diz, terra que presta é que é beira de estrada e beira de rio. E a gente tem o rio Pojuca passando por aqui, né, do outro lado. Então a gente tem um rio de um lado e a gente tem estrada de outro. Então foi meio que caiu do céu assim, e ele disse, não, eu vou fazer aqui. É aqui que vai ser meu sonho. Então ele acabou construindo, né, com todo o capricho que meu pai tem. Meu pai é engenheiro civil, foi com arquiteto também, com a construção civil, mas ele que botou cada bloquinho desse todo dia aqui acompanhando. Foi ele que construiu. Aqui só tinha pedra. Aqui só pedra, tudo foi ele que construiu. Esse cavalo aqui, primeira vez que eu corri na minha vida, que era tambor, né, quando eu fazia vaquejada, foi nele. E passou assim muito tempo vaquejado, depois ele foi para tambor e agora voltou para vaquejado. Mas ele é um cavalo muito fiel. Muito, muito, muito fiel, muito manso e muito professor. Ele ensina muito a pessoa. Sabe? Ele realmente é um cavalo para quem está começando. A pessoa está começando no esporte, ele é um ótimo professor. Eu também, na época, eu corria 3 tambores, né? Que é um esporte equestre. Eu parei por outras coisas, né? Questão de tempo também, não fazia mais sentido pra mim, mas ele se animou muito também. Então o nosso plano era até fazer uma pista de 3 tambores coberta, que seria a primeira aqui do Nordeste. Sendo que existe um empecilho muito grande, porque a vaquejada, ela domina muito. A vaquejada, ela domina muito. É o forte, né? O Nordeste em si. Em São Paulo não, em São Paulo 3 tambores é tão grande quanto a vaquejada é aqui. Mas a vaquejada não consegue deixar o 3 tambores crescer, não é nem por mal, mas é porque tá muito enraizado, entendeu? Né? Então estamos aqui, gratidão, vamos encerrar aqui nossa conversa maravilhosa com Carol Miranda, aqui direto do Rossland. Foi um prazer. E com mais um episódio do nosso podcast Saúde em Suas Mãos, quero aqui registrar meu agradecimento especial a Rodrigo Amorim, a família Amorim, a Carol Miranda, a Alex Vasconcelos e todos que contribuíram para o nosso episódio especial Cavalos, Conexão, Vaquejada. Então curtam, compartilhem e eu aguardo vocês no nosso próximo episódio.